A paz do Senhor. Eu sou a missionária Adriana Cunha, da cidade de Jacareí, e eu quero estar deixando uma reflexão, tendo como texto de referência Lucas 24. Vamos estar lendo dos versículos de 13 a 16, que tem como tema os dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Essa passagem, né, ela tem falado bastante comigo ultimamente. Deus tem trazido bastante os dois discípulos no caminho de Emaús. Então, é uma passagem que pode ser que você conheça, pode ser que você ainda não conheça, né? Não é uma passagem tão pregada, vamos dizer assim, mas Deus tem tratado bastante comigo, né? E já começa falando assim, né? E eis que no mesmo dia, que dia que é esse? O dia que Jesus ressuscitou. Então esse é o dia, né? O dia da ressurreição. Então Jesus já havia ressuscitado, as mulheres já tinham de madrugada ido lá até o túmulo, né? E visto que o túmulo estava vazio, os anjos que estavam ali guardando, né? Falaram para elas irem e avisar Pedro e irem para poder avisar. E então é nesse dia. E esses dois discípulos tinham ido embora para Emaús. Emaús é mais ou menos de 11 a 15 quilômetros da cidade de Jerusalém. Então eles estavam caminhando, né? Porque antigamente era assim que se fazia, né? Estavam indo, estavam caminhando, estavam falando dos últimos acontecimentos, né? Sabemos que a última semana de Jesus foi bem marcante, impactante, né? Sabemos que Jesus entrou em Jerusalém, recebido, né, como um rei, em cima de uma jumentinha, né? Como a profecia dizia, e a multidão recebeu, né? Falando: Hosana, Hosana nas alturas, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E sabemos também que Jesus continuou ensinando, né, durante toda aquela semana. Ele continuou ensinando. Toda oportunidade que Jesus tinha, nós podemos sempre ver que todas as oportunidades que Jesus tinha, Jesus ensinava. E nessa semana, mesmo ele sabendo tudo que ele ia passar, tudo que ia acontecer, ele continuou ensinando. Isso já nos dá uma grande lição, né? E a gente tem ensinado, a gente tem estudado para ensinar, a gente tem ensinado as pessoas que estão próximas de nós, a gente tem aproveitado toda oportunidade para falar da palavra de Deus, para falar dos feitos que Ele tem feito em nossas vidas, através da palavra, né? Falando da palavra para as outras pessoas. Sabemos também, né, que nessa última semana, né, Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos, né? Ali ele falou que um deles o iria traí-lo. Depois, mais tarde, ele falou para Pedro que Pedro iria negá-lo. E tudo que Jesus falou, né, realmente aconteceu, né? Claro. E foi da forma que Jesus falou, né? Judas o traiu, Judas o vendeu e Pedro o negou. Quando Jesus foi preso, Pedro o negou. As pessoas disseram, né? Você o conhece? Não, não o conheço. Mas você andava com ele? Não, não andava. Mas você fala como ele, você anda como ele, você é um galileu também? Não, não o conheço. E Pedro o negou. Aí Jesus foi preso, né? Torturado, crucificado, morto, sepultado às pressas, porque era uma sexta-feira e pela lei mosaica era guardado
desde o pôr do sol de sexta até o sábado, né? Então ele foi sepultado às pressas e no túmulo, né, que sabemos que foi emprestado, né, por José de Arimateia. E aí veio o sábado, né, que a gente podemos imaginar, né, que foi o pior sábado, né, de todos os sábados foi um pior, foi um sábado de desesperança, um sábado de tristeza, um sábado de remorso, né? Podemos imaginar como Pedro ficou sabendo que Jesus havia dito que ele iria negá-lo e ele o negou. Então, e eles escondidos, né? Medo também de serem presos e mortos. Então, sabemos que tudo isso aconteceu durante a semana, né? E daí na madrugada, como eu já falei, na madrugada, né, de domingo, as mulheres foram até o túmulo e a pedra já havia sido removida, glórias a Deus, Jesus já havia ressuscitado e, e esses dois discípulos estavam indo para Emaús. Né? Um deles é Cleopas, o outro não sabemos o nome, não foi dito o nome, né? Então não sabemos, mas um deles é Cleopas. E daí Jesus, eles contando desses últimos acontecimentos, Jesus se aproximou deles. E eles não perceberam Jesus. Eles não perceberam. Eles andaram com Jesus, viram os milagres que Jesus fazia, sabia como Jesus falava, como Jesus andava, e eles não perceberam Jesus, né? Os olhos deles estavam fechados. E mais uma reflexão, né, para mim e para você. Quando a gente está triste, quando a gente está num momento difícil, num momento que a gente está passando por uma luta, por uma dificuldade, a gente às vezes se sente sozinho, às vezes a gente não enxerga que Jesus está ali conosco, sendo que Ele nos disse, né? Estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele nos disse isso, né? Ele nos garantiu que o Espírito, que enviaria o Espírito Santo e que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias. Mas às vezes nós não percebemos. Às vezes nós somos como esses dois discípulos de Emaús, que naquele momento de desesperança não viu que Jesus estava ali caminhando com eles. E às vezes é assim comigo e com você. Acontece determinado fato, a gente nem percebe que Jesus que permitiu, mas que Jesus está ali conosco. A gente não percebe. Muitas vezes os livramentos, a gente não percebe que Jesus, ele sempre nos dá o melhor. Né? Como a palavra diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a gente não percebe, às vezes a gente não entende, mas todas as coisas cooperam. E em muitos momentos a gente se sente sozinho, como esses dois discípulos, né? E a gente não percebe que Jesus está ali, mas ele sempre está conosco. E daí Jesus pergunta para eles: mas que palavras são essas que vocês estão falando? E por que estáis tristes? Eles falaram: nossa, é peregrino em Jerusalém, que não sabe dos últimos acontecimentos? E eles falam brevemente, né, o que eu né, dos últimos acontecimentos. E eles falam, né? E Jesus fala para eles, né, uma frase, vou falar que firme, né? Que não foi uma fala agradável. Ó nécios e tardos de coração, para crerem naquilo que os profetas falaram. Né? O que quer dizer nécios e tardos? Quer dizer, vocês não estão compreendendo que tipo assim, que Jesus tinha que passar por tudo isso, que havia-se uma profecia, porque vocês estão demorando para entender. Então foi isso que Jesus falou, né? Nécios e tardos é isso. Quer dizer, vocês não estão tendo conhecimento, vocês não estão entendendo, compreendendo, vocês estão demorando para entender, vocês estão demorando para compreender.
E daí Jesus começa, desde Moisés, a relatar as escrituras, as profecias para eles. Olha que coisa maravilhosa. Imagina caminhar ao lado de Jesus e Jesus abrindo as escrituras e Jesus falando de toda a escritura para eles. Que coisa maravilhosa, né? E a gente? A gente está aproveitando toda oportunidade para que Deus se revele através da palavra. Cada vez que é aberta as escrituras, ele se revela para nós através da palavra. E nós estamos aproveitando, nós estamos aproveitando aquele momento mesmo, ou às vezes a gente está ali, mas a gente está pensando na conta que tem para pagar, a gente está ali, mas a gente está pensando na enfermidade que a gente está passando, a gente está ali, mas a gente talvez está ali só cumprindo tabela, está só um compromisso social, né? Eu estou aqui por estar, ou eu estou aproveitando realmente aquele momento da palavra, onde Deus se revela, né? Deus se revela na palavra. E daí Jesus fingiu que ia um pouco mais para frente e eles o convidaram para que ele ficasse com eles. E Jesus adentrou aquela casa. Jesus sentou à mesa com eles. Sempre que fala mesa na Bíblia, né, a gente fala em partilha, em comunhão, em relacionamento, em intimidade, porque a gente não traz qualquer pessoa para sentar à mesa conosco, né? A gente não se senta em qualquer mesa. A próprio Salmo 1 fala, né? Não se assente na roda dos escarnecedores. Então, não é qualquer pessoa que a gente traz, que a gente partilha da mesa. Então, a mesa, ela já revela comunhão, intimidade, e como é importante essa mesa. Então, aproveite sempre para estar à mesa com seus filhos, aproveite sempre a estar à mesa com a sua família, com seus amigos, partilhar da mesa e partilhar da mesa com Jesus, né? E o partilhar da mesa com Jesus, né? Ter um relacionamento, ter uma intimidade com Jesus, participar da ceia que ele instituiu. Nessa última semana ele instituiu a ceia. E daí, naquele momento ali na mesa, Jesus pegou o pão, partiu o pão e abençoou, né? Abençoou e partiu o pão. E naquele abençoar e partilhar o pão, é que os olhos deles foram desvendados. Ali que eles reconheceram que era Jesus que estava ali, Jesus ressuscitado estava ali com eles, tinha caminhado com eles, andado com eles, falado com eles, e estava ali naquela mesa naquela hora. Aí eles falaram, mas como não reconhecemos? Se quando ele falava das escrituras ardia o nosso coração. Como? Que no partilhar das escrituras ardia o nosso coração. E o nosso coração tem ardido no partilhar? Tem ardido quando a gente partilham as escrituras conosco? O nosso coração tem ardido quando a gente escuta, que a gente lê sobre as escrituras, quando a gente abre a palavra do Senhor, o nosso coração ainda tem ardido. Quando a gente escuta palavras, não estou falando só palavras de bênção, não. Às vezes palavras de exortação, às vezes palavras de direcionamento, palavras de bênção também, que Deus tem milhares e milhares de promessas e de bênçãos para nossas vidas, né? Só o fato de Deus ter dado o seu único filho para morrer por mim e por você, e nós temos o direito à eternidade, só isso já é uma bênção. Só isso. Então, né, a palavra, a Bíblia, ela é de esperança. A Bíblia, são palavras de boas novas, de esperança, de fé.
A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, que a gente aproveite realmente o momento de ouvir a palavra de Deus, que a gente aproveite os momentos e que o nosso coração ainda arda ao ouvir a palavra do Senhor, que ela arda ao ouvir as palavras nos louvores, ao ouvir a palavra nas escrituras mesmo, né, no partilhar da palavra, na ministração da palavra, e que a gente saiba reconhecer Jesus, que a gente não fique como esses dois discípulos ali, que não reconheceram Jesus, que a gente saiba diferenciar Jesus, que a gente saiba diferenciar a voz do bom pastor, que a gente saiba diferenciar, né? Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele é a verdade que liberta, a verdade que salva, que restaura, que cura. Ele é a verdade, ele é o caminho. Então, se tem a verdade, sabemos que tem a mentira. Jesus tem vida e tem vida com abundância. O inimigo tem o quê? Matar, roubar e destruir. Matar sonhos, roubar sonhos, matar vidas, destruir famílias. Essa é a função do inimigo. Mas que a gente saiba diferenciar a voz do nosso pastor. Eu lembro até de um vídeo, eu sempre conto essa história, de um vídeo que circulou alguns anos atrás, que tinha um pasto e ovelhas mesmo, animais, né? E as pessoas iam até ali, na beira da cerca, e tentavam imitar o chamado do pastor, né? Como se elas fossem o pastor daquelas ovelhas. E as ovelhas nem se mexiam. As ovelhas nem... A pessoa podia fazer lá o barulho, né, do pastor chamando, e elas não saíam do lugar, elas nem se mexiam. E várias pessoas tentaram, várias, nesse vídeo. Aí o verdadeiro pastor delas, né, o pastor delas fez o chamado lá. No vídeo a gente consegue perceber até as orelhinhas das ovelhas já se mexendo, que reconheceram a voz do pastor. O pastor delas estava chamando, o pastor estava chamando, e elas pararam tudo que estavam fazendo e foram para a beira da cerca para ver o pastor. O pastor tinha chamado, elas já foram. Então que seja assim comigo e com você, que a gente reconheça a voz do nosso verdadeiro pastor. Jesus é o nosso verdadeiro pastor, então que a gente reconheça quando ele nos fale, segue em frente, vai para a direita, vai para a esquerda, para, volta, faz, não faz, que a gente saiba reconhecer aquilo que ele coloca em nossos corações, que seja um sonho, que a gente saiba reconhecer se foi ele que trouxe aquele sonho aos nossos corações. Se a gente precisa fazer algo, uma decisão, uma escolha difícil, que a gente peça a orientação do Espírito Santo e que a gente saiba diferenciar. E daí naquela mesma hora que aqueles discípulos perceberam que era Jesus e que ele havia ressuscitado, naquela mesma hora eles voltaram a Jerusalém. Na mesma hora. Olha que eles tinham caminhado, né, até lá, até Emaús, e naquela hora eles retornaram. E chegaram lá, encontraram, né, os 11 discípulos e mais um povo lá reunido, algumas pessoas reunidas, mas já sabiam também que Jesus havia ressuscitado. Aí eles ficaram lá esperando as orientações, né, de Jesus. E qual foi a orientação de Jesus? Permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos pelo poder do Espírito Santo, para sair e pregar, e contar as boas novas, e fazer milagres. Então, essa é a palavra que eu deixo para você. Reconheça a voz do bom pastor. Reconheça que ele é o caminho, a verdade e a vida. Reconheça quando é Jesus. E tenha sempre em teu coração o desejo
de ver Jesus se revelando pela palavra. Deus te abençoe.